Em Mateus capítulo 6, queridos, aleluia, nós temos uma parte do Sermão do Monte. Olha, durante o culto da manhã aqui, estava nesse clima, o pessoal com vontade de orar, foi muito agradável, um ambiente de espontaneidade, e tremendamente Jesus, mais uma vez, claro, ministrou ao nosso coração, como sempre Ele tem feito. Essa parte do Sermão do Monte, irmãos, ela é interessante, porque ela vai tratar de um aspecto, ela vai tratar de, digamos que, situações muito comuns em nosso cotidiano. Nós estamos ainda naquela etapa da ministração que trata da ambição do cristão, e dentro do tema ambição do cristão, nós falamos de dois senhores, dois tesouros, coração iluminado e corpo iluminado. E agora Jesus ele chega numa questão, irmãos, muito particular, que é quando ele fala sobre providência. Quase que eu falo previdência. Se falar previdência aí, tem irmão que vai ficar com o cabelo até arrepiado, vai lembrar do Temer, né? Não é previdência. Embora daqui a pouco nós vamos falar de previdência também. Mas é providência. Quando você providencia algo. Em Filipenses 4:19, 5:19, o apóstolo Paulo, ele cita que os irmãos da igreja de Filipos deu uma força para ele, ele estava ali sem comida, sem roupa, e fizeram ali um tipo de vaquinha, né? E um pegou ali dinheiro, outro pegou alimento, outro pegou roupa, e mandaram para ele aquela, digamos que aquela quantia em donativos, e ele disse: olha, agora já tem até sobrando. E ele vai dizer um dos versículos de uma extrema confissão de fé a respeito de ter Deus cuidando de nós, que é quando ele diz que Deus supre segundo as suas riquezas, Ele supre as nossas necessidades, em honra e glória. A questão é, querido, que quando nós lemos esta parte de Mateus capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 34, nós podemos cometer algum tipo de equívoco. Eu confesso para você que alguma parte do meu ministério eu li isso aqui, irmãos, e não entendi exatamente o que Jesus estava querendo dizer. E por que esse equívoco acontece? Porque esta passagem ela não deve ser ministrada isoladamente ou fora do seu contexto. A gente deve relacionar o que o Senhor Jesus vai falar do versículo 25 ao versículo 34 com aquilo que Ele já estava falando. E é interessante, vamos ler primeiro, depois você vai compreender. Versículo 25: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo e quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não tecem, eles não fazem roupa. Eu contudo vos asseguro que nem Salomão em todo o seu esplendor de sua glória vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto não vos preocupeis dizendo: queremos comer, queremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas o vosso Pai Celestial que sabe tudo que necessitar de todas essas coisas. Portanto, buscai assim primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente cada dia traz em si mesmo. Então, viva cada dia o seu mal. Amados, repare que Jesus ele está começando, amém? Jesus ele está começando a falar sobre providência, dizendo: portanto vos afirmo. A gente deve
relacionar esse, portanto, vos afirmo, coloca o versículo aí. A gente deve relacionar esse, portanto, vos afirmo, com o ensinamento que levou o Senhor Jesus a chegar a essa conclusão. Então, do 25 ao 34, nós temos uma conclusão. Jesus está falando: ó, você tem que fazer isso. Mas para dizer você tem que fazer isso, antes ele ministrou algo, ele ensinou algo. E o que é que nós aprendemos aqui na quinta-feira? Nós ouvimos sobre dois senhores. Na semana retrasada nós aprendemos sobre dois tesouros, dois senhores, dois tesouros. Nosso coração, nossos olhos estão aonde? Em qual tipo de tesouro? Um que pode ser corroído pelo tempo, ou um que é eterno? Um Senhor que é Yahvé, hein? Yahvé, irmão, Senhor, Deus, Jeová. Ou um Senhor deste século. Onde é que estão os nossos olhos? Onde é que está a nossa visão? Onde é que está o nosso coração? Irmãos, após questionar qual é o tesouro que nós queremos juntar, qual é o Senhor que nós queremos servir, cultuar, Jesus nos coloca diante de uma escolha. Claro que Ele vai elucidar, Ele vai tornar muito claro para nós, e da forma que Ele deixa claro, para a gente ficar fácil escolher. Por quê? Porque Ele coloca o que há de positivo e o que há de negativo. Em um, algo positivo, em outro, algo negativo. E mediante a sabedoria dele, fica fácil para a gente escolher. Mas a questão é, queridos, quem é que nós escolhemos? O que é que nós escolhemos? Qual tesouro e qual Senhor? Porque a nossa escolha básica, em quem nós vamos servir, em qual tesouro nós vamos juntar, nos colocará numa condição de preocupação ou despreocupação, mediante aquilo que nós vamos servir ou ter. Ou seja, você não pode servir um Senhor e ter a preocupação do outro Senhor. Você não pode servir o outro Senhor, mas ter a preocupação daquele outro. Você disse: esse eu não sirvo. É como se eu falasse assim: vou estudar direito. Beleza, direito. Só que aí tem prova de direito, eu não estou lendo direito. Mandaram eu ler o Código Penal, o Código Civil, eu estou fazendo outra coisa. Está lendo sobre o quê? Estou lendo sobre psicanálise. Nossa, como eu gosto. Mas você não tem prova de direito do consumidor? Mas deixa para lá, eu gosto mesmo disso aqui. Não é possível. E aqui, querido, nós já nos deparamos com uma questão. Então vale a pena nós refletirmos em qual foi a escolha que nós fizemos. De fato eu escolhi os tesouros eternos? De fato eu escolhi o Senhor Deus como Senhor da minha vida? Porque a hipótese aqui, querido, o pensamento hipotético aqui, ele remete a uma conclusão. Pode ser que eu esteja servindo a um tipo de preocupação que não condiz com o Senhor que eu escolhi. Eu escolhi o Senhor Deus, mas a minha preocupação não tem sido Ele. Eu escolhi o tesouro eterno, mas a minha preocupação tem sido outra. E para deixar bem claro, é interessante quando o apóstolo Paulo que é um instrumento do Espírito Santo, principalmente para nós, não apenas para nós gentios, também para o povo judeu, mas basicamente com o ministério voltado para nós. E ele vai dizer para os irmãos de Coríntios, e serve para nós também, que o Deus desta era presente, perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim que eles não enxerguem a luz da verdade do Evangelho, que é a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele está dizendo aqui que há um Senhor, há um Deus, um Senhor, um Deus no mundo, é o Senhor do mundo. Há um Senhor lá fora, e esse Senhor, um Deus, esse, do qual muitos servem, ele cegou o entendimento de alguns. Ele cega o entendimento. Irmão, toda vez que nós estamos com uma preocupação que não se refere ao reino de Deus, nós tomamos uma preocupação para a nossa vida que não se refere ao reino de Deus, o nosso entendimento, segundo a palavra, começa a ser cegado, apagado. Portanto, querido, você precisa fazer essa análise antes de adorar, antes de servir a Deus. Onde está o meu coração? Onde está a minha preocupação?
Onde é que eu estou focando a minha ambição, a minha preocupação? Porque de repente a minha boca está dizendo: não, eu escolhi Deus, eu escolho Deus, mas a minha preocupação está em outro âmbito. E o apóstolo está dizendo: e quando você permite que esta preocupação, que não se refere ao Senhor que você escolheu, faça parte da tua vida, o seu entendimento começa a cegar. E o entendimento, querido, ele não é qualquer coisa. O entendimento, ele não é qualquer coisa, uma coisinha que a gente pode desprezar. Mas o entendimento, ele é a base sólida para que a gente possa desenvolver fé. Fé não vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então não é você ouvindo que você passa a ter entendimento. Então não adianta falar: eu estou tendo pouca fé. Nossa, está tendo pouco entendimento, por isso você não consegue ter fé. Porque a fé, ela não é um dispositivo absurdo do qual você crê sem ter razão de nada. Pelo contrário, Deus, ele te convence com todas as razões possíveis, para que mediante o absurdo você acredite. É bem fácil provar isso através da energia. Eu não posso ver, mas eu sei que se eu pôr a mão ali eu tomo choque, porque algo me comprova isso. A reação que eu sinto que eu não vejo, isso é fé. Só que o Deus desta era, ele produz muitas preocupações, e por vezes nós importamos estas preocupações. Ele também vai dizer para os irmãos, tá rápido aí, põe para mim Efésios 2:2 aí, melhor do que eu ficar abrindo aqui, né? Nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial. Então tem um sistema mundial. Ele vai dizer: de acordo com o príncipe do poder do ar, atmosfera, e o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Existem preocupações, há uma atmosfera do mundo dominando as pessoas, e o que Jesus quer saber aqui é: essa preocupação faz parte da tua vida? Repara como nós, querido, estamos dizendo: venha o reino, canta uma música aí, Pai Nosso, venha o teu reino. Irmãos, a gente não sabe nem o que está cantando. A gente, estou falando vocês, não a gente. Porque nós estamos falando de um reino, querido, como se fosse um mundo paralelo, do qual a gente vive ele de vez em quando, mas o mundo mesmo que a gente vive é esse aqui. Mas por que se afirma com tanta clareza assim? Porque o nosso comportamento mostra isso, querido. Na forma que nós andamos preocupados, ansiosos, com preocupações do qual o Senhor falou: isso não faz parte do meu reinado. Meu reinado não é esse. Por que você está se preocupando com isso? Então, antes de entrar na ministração, Jesus, ele fala aqui: qual escolha você tomou? Você escolheu o quê? Eu escolhi servir Jesus. Então tem preocupações do outro Senhor do qual você está sendo liberto, e você não vai importar para o meu reino isso. E se você achar que está conseguindo importar, na verdade é porque você não está fazendo parte do meu reino. Quem está entendendo isso? Diga amém, pessoal. Jesus ele vai chegar para os seus discípulos e vai dizer: é o seguinte, qual a escolha que vocês tomaram? Vamos buscar o tesouro eterno, vamos servir o Senhor. Beleza, então eu vou falar o que vocês têm que fazer. Vocês não vão se preocupar com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, e com o que vocês vão vestir. Jesus aqui, irmãos, ele reclina o seu sermão para os pagãos, para os gentios, para o mundo. E ele diz: olha, preocupação com comida, com roupa e com bebida é coisa do mundo, não pode ser de vocês. Mas por que, pastor? Porque crente não come? Come. A espontaneidade já foi embora já, irmãos. Voltou os irmãos molão. Crente não come? Aliás, crente come mais do que do mundo.
Crente não bebe? Depende o que, né? Verdade. Bebe pinga? Não, pinga não. Bebe água. E roupa? Crente não tem roupa. É tudo pelado. Ah, não, a minha cobertura aqui é as asas do anjo. Não. Crente tem roupa. Olha aqui, bonitinho. Bonito. Camisa preta, tudo preto. Tem roupa. Jesus não usava roupa? Não preocupa com roupa não. Ele não comia? Não preocupa com comida não. Sabe, querido? Comida, bebida e roupa são as 3 preocupações básicas de um ser humano que estão ligados meio que à essência da sua raiz, da sua necessidade mais primitiva. Eu meditei de novo nessa ministração porque o Espírito Santo cobrou eu, estava muito igual àquela ministração que a gente teve aqui uns 6 meses atrás, que a gente mostrou aqui a pirâmide de Maslow. E dentro da pirâmide de Maslow a gente falava das necessidades do ser humano, de necessidades fisiológicas, de segurança social, de realização. E nessa pirâmide de Maslow, que muita gente que já estudou isso em princípio de administração, de engenharia, eu estudei em publicidade, minha esposa citou para mim que estudou também em psicologia, acho que é tudo estudo, né? Tudo está ligado aí a acho que questão de humanas, né? Acho que estuda isso, até exatas também. Mas é interessante porque nessa pirâmide, a necessidade mais básica é a necessidade fisiológica. Então o cara tem que comer e beber. Lá em casa, o programa que a gente mais gosta de televisão é programa de sobrevivência. Você já assistiu o programa de sobrevivência já? Outro dia foi um crente chato lá, falei, isso é tudo montagem. Eu falei, não, fica quieto, mas eu sei que é montagem, mas eu quero assistir mesmo assim, eu gosto. É legal pra caramba, irmão, assistir programa de sobrevivência. Tem um que chama Largados e Pelados. Quem achou Largados e Pelados? Esse é bom, irmão. Outro dia minha mãe estava lá em casa e falou assim, ó, daqui a pouco Largados e Pelados. Minha mãe falou, tá amarrado, brincadeira, pô, você é pastor, vai assistir essas coisas. Falei, pergunta pra Juliana, você vê. Falei, não, mãe, vem cá, vou te explicar. E depois ela gostou, rapaz. Outro dia falou, que hora que começa os pelados lá? Eu gosto dos pelados. Daqui a pouco, calma. É bem legal, irmãos, esses programas de sobrevivência, porque quando o cara está solto lá, 21 dias, 40 dias na floresta, nos lugares mais hostis que existem na terra, né? Aí os caras soltam o caboclo lá, e as primeiras coisas que o cara precisa para sobreviver, a lei da sobrevivência, o cara precisa de roupa, ou seja, um teto. Então ele faz um abrigo, faz lá um abrigo para ele poder não morrer de insolação ou de frio, e procura comida, água e comida. 2 dias, 3 dias sem água, não sobrevive, e também uma semana e pouco sem comida, não sobrevive. Então é isso. E é interessante porque Jesus, irmãos, ele não vai chegar e vai falar assim, ó, ei, não andeis preocupados com a casa que vocês vão construir. Já tinha casa na época. Ei, não andeis preocupados com as carruagens que vocês vão comprar. Já tinha na época. Não andeis preocupados com a faculdade que vocês vão fazer. Já tinha na época. Não andeis preocupados com o círculo social que você vai pertencer. Já tinha na época. Jesus, ele vai apelar às necessidades básicas e primitivas que o ser humano tem. Cara, as coisas mais básicas, você não vai se preocupar com isso. Então será que Jesus, ele está bloqueando o nosso pensamento? Tipo assim, eu estou aqui agora, rapaz, vai acabar o culto, eu precisava comer alguma coisa, não é que fosse uma esfirra. Não, pequei, ai, está amarrado, não pode pensar. Eu acho que não é isso, irmãos. Ai, amanhã eu tenho que sair daqui de casa, eu preciso ir lá tem que achar bom sucesso, trocar aquela blusinha. Ai, não pode preocupar com isso. Eu acho que não é isso que Jesus está dizendo, irmãos. Irmãos, basicamente, o que nós vamos entender é que uma preocupação exclusiva
com a nossa necessidade fisiológica de segurança, com a nossa necessidade primitiva, ela justificaria a nossa vida apenas uma sobrevivência física, como se essa sobrevivência física ela fosse tudo nessa vida. E é interessante quando o apóstolo Paulo, ele cita para os coríntios o seguinte: se não há ressurreição, o que farão com aqueles que se batizam pelos mortos? De maneira alguma os mortos não ressuscitam. Por qual razão então batizaram em benefício dele? Ele está dizendo que o batismo dos mortos é aqueles irmãos que foram batizados e já tinham morrido. Ué, por que os irmãos se batizaram e renunciaram a tanta coisa, se não vai ressuscitar depois? De igual modo, nós mesmos, por que estamos expondo a perigo o tempo todo? Ou seja, então por que a gente está servindo a Deus? Um perde a cabeça, outro perde a mão, outro apanha, chibatada, se não tem ressurreição? Olha o versículo 32: portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro tive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, vamos fazer o seguinte: comamos, bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. A gente lê esse versículo aqui isolado, também está errado. Não que isso não seja um princípio, se andou com pessoa errada, você vai ser contaminado por ela. Mas o que de fato ele estava querendo dizer é o seguinte: se você está servindo o reino de Deus, você agora tem uma outra preocupação. E se a preocupação do mundo é a tua preocupação, isso vai te corromper. E o novo costume que Jesus está tentando estabelecer, imprimir na tua vida, isto vai ser comprometido. Irmãos, o que nós precisamos entender é que o Senhor Jesus, ele estava querendo dizer o seguinte: cara, a tua vida ela não é só isso aqui. A tua vida ela não é só esse momento. Aceitando o Evangelho de Jesus, você tem uma outra visão. O que acontece comigo aqui é uma passagem. A palavra Páscoa significa passagem. Israel estiveram de passagem, tanto no Egito, tanto no Mar Vermelho, quanto no deserto. Isto é uma analogia com o que Deus espera para todo ser humano, migrando para a eternidade. Então por que eu agora vou ter uma preocupação de um lugar onde eu não estou? Por quê? Cara, se você mora num país top, vamos supor que o Brasil seja um país muito top, mas ainda faltam umas coisinhas aí, uns ajustes, segurança e tal. Vamos supor que já resolveu tudo. Aí você vai passar as férias numa ilha tal que tem uma água lá que é cristalina, e você foi passar lá. Lá tem cheio, um monte de problema social. Claro, irmão, a gente tem que ajudar o próximo, não deturpa não. Quando você vai embora dali, a tua preocupação não é a mesma com aquele lugar, o teu compromisso não é o mesmo com aquele lugar do que quem mora ali. Estou falando alguma besteira, irmãos? Porque você não é dali. É assim que acontece. Você se sensibiliza e tal, mas a tua preocupação não é aquela. Pois é. Nós recebemos do Senhor Jesus o entendimento que nós vamos para uma pátria. Essa aqui não é a nossa pátria. A pátria amada e idolatrada nossa não é essa. Embora nós temos que cumprir o nosso papel social, porque isso é obediência à autoridade constituída por Deus, não por nós. Nós precisamos entender que há um limite para isso. Qual? Desde que qualquer preocupação que eu tenha com esse mundo não extravase e supere a preocupação que eu tenho que ter com o reino. E o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, cara, de repente a tua vida ela tem se limitado só agora. Bebe agora, come agora, depois eu não sei o que eu vou fazer. Já é mais ou menos o terceiro culto do qual o Senhor inclina o nosso entendimento a isso. O sistema mundial, a atmosfera mundial tem pregado o quê? A festa agora. Viva lá a vida louca. Não é isso? E por vezes nós nos comportamos assim. Nós agimos loucamente por determinado momento, como se não houvesse ressurreição. E Jesus está dizendo, cara, você não pode viver essa vida achando que é só aqui. É interessante porque Jesus, ele vai dizer assim, olha, a vossa própria vida, não andeis preocupados com a vossa própria vida.
com o vosso corpo. Não é a vida maior do que o alimento? E a palavra vida aqui é a palavra grega psique. Vai lá para você ver depois na tradução original da Bíblia grega. É a palavra psique, que daí surge psicologia, que nada mais é do que é mente. Mas a tradução bíblica, ela foge um pouco do senso da psicologia, e no senso bíblico teológico, a palavra grega psique tem um outro entendimento, porque ela traduz como vida. Então psique é a minha alma. Irmãos, no passado, no Velho Testamento, a palavra espírito era a palavra ruach, que significa movimento, é o fôlego de vida. Nas duas citações, tanto Efésios quanto em Hebreus, quando a Bíblia, Tessalonicenses, desculpe, pregamos esses dias aqui, Tessalonicenses e Hebreus, quando a Bíblia fala que Ele vai guardar o nosso corpo, nossa mente, nossa alma para o dia da redenção, e lá em Hebreus Ele fala que a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que penetra na alma e o espírito, dividindo os dois, na medula, dividindo a alma e o espírito. As duas palavras lá são psique, e já não é mais ruach, mas é a palavra pneuma, porque a palavra pneuma, ela dá um entendimento de Espírito Santo. Então Jesus está dizendo agora, tem um Espírito Santo que habita na tua alma. Você crê nisso em nome de Jesus? Tem um Espírito Santo que habita na sua psique, e essa psique, ela é mais importante do que tudo que acontece nesse mundo. Então você não pode desvalorizar essa alma agora, essa psique, que é lugar de habitação de um espírito pneuma, de um ar, de um espírito que vem da Trindade de Deus, e desvalorize essa harmonia, desvalorize esse casamento com preocupações que não se referem a isso. Tua alma é mais importante do que as preocupações desta vida. E quando Jesus ele usa o termo não andeis preocupados, há 9 ocorrências na Bíblia para esta palavra, para essa expressão, na verdade, que é a expressão merimanate, que é a mesma expressão que Jesus usou lá em Lucas 10:41, quando Marta estava trazendo panela para cá, e estava trazendo comida para cá, e mais água, mais vinho, tal, e o pessoal só ali na comunhão, né? Olha lá, oh glória, vou falar uma coisa para vocês, o meu reino, tal. Jesus olha e fala, ela só anda para lá e para cá. Nós já aprendemos isso na igreja, querido. Nós não desvalorizamos Marta, porque afinal era o serviço dela que permitia que reuniões como aquela acontecesse, e na casa dela, e pessoas fossem salvas. Mas Jesus inclina para ela e diz assim, olha, não é porque eu constituí você como alguém que serve, que você vai esquecer de servir a si mesmo. E às vezes, querido, nós estamos servindo apenas para servir o mundo. Você não tem servido a si mesmo. A sua preocupação é servir, a tua preocupação é servir um alvo, uma meta, um objetivo. E Jesus está dizendo, isso pode comprometer a tua alma. Aquele lugar do qual o pneuma, o Espírito de Deus agora decidiu habitar, que é a tua vida, a tua alma, a tua psique, o teu interior. A palavra aqui, irmãos, é distração. O bem físico, ele faz essa pergunta, o bem físico, momentâneo, ele é um objetivo válido para a gente devotar toda a nossa vida? Viver só para conseguir algo, lutar só para conseguir algo, isso é um bem eterno, que você vai se desgastar tanto, a ponto de comprometer a psique, comprometer o termo grego que Jesus usa como vida, o lugar onde o Espírito dele, o pneuma, quer habitar. Pode ser que você esteja com uma preocupação na tua vida, querido, que não condiz, não foi Cristo que permitiu ela entrar na sua vida. Ela é manipulada por um sistema mundial, por um Deus, por um Senhor, que montou uma atmosfera e disse, você precisa disso, e você aceitou aquilo para a tua vida. E Jesus está dizendo, eu preciso que você coloque
esta preocupação de lado. Como eu dizia agora há pouco, Jesus ele não estava proibindo o nosso pensamento. Posso pensar em comprar roupa, em comer? Pô, estava querendo no Burger King, pastor, e até comprar coroa, porque agora eu sou filho do rei, então tem que usar coroa, né? Então, não pode mais? Jesus não está bloqueando o pensamento, irmãos. A previdência então também não pode, então, porque se eu não posso pensar no dia de amanhã, o que eu faço? Pego o dinheiro no banco e dou de oferta? Não, Jesus não está bloqueando a previdência. O que Jesus está querendo dizer, querido, é que o que está sendo proibido é a nossa preocupação ansiosa, é a nossa distração. Você não vai se preocupar com isso. Não estou querendo dizer que você não vai ter isso, você não vai se preocupar com isso, porque se você se preocupa com isso, você se distrai. Eu não estou querendo que você se distraia com algo. Querido, veja quantas coisas estão aí para nos distrair. Cara, futebol nos distrai, Facebook nos distrai, WhatsApp nos distrai, novela nos distrai, o mundo nos distrai, política nos distrai, tudo nos distrai. E o Senhor Jesus está dizendo: a tua preocupação é, em primeiro lugar, vem as necessidades, as preocupações do Senhor que você escolheu, e não estas preocupações. Quem está entendendo, diga amém, pessoal. O salmista Davi diz em Salmo 127, coloca aí, Salmo 127, 1: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será o sentinela montar a guarda. Aí o problema, irmãos, a gente tenta cumprir um papel de segurança, mas Jesus está dizendo: esse papel não é de vocês. A gente tenta cumprir um papel de edificar as coisas e construir as coisas, quando esse papel não é nosso. Esse papel é de Deus. Aí ele vai dizer, 2: os obstinados, será que nós não somos obstinados? Que retardam seu sono até alta noite, acordam antes de amanhecer, idolatram o trabalho. Você não pode brigar comigo, querido, você tem que brigar com a Bíblia, porque esses somos nós. E quando ele está dizendo aí dormir tarde, o problema não é dormir tarde, porque tem gente que vai dormir 3 horas da manhã, mas acorda 3 dias depois, né? A questão aqui é a questão do sono. Você tem dormido pouco. Vocês ouviram a ministração do esgotamento, irmãos? Lembra da ministração do esgotamento? Querido, o descanso é tão santo como o trabalho, porque isso foi instituído pelo próprio Deus. Só que nós sacrificamos isso por quê? Porque nós somos preocupados. Irmão, você serve a Deus, você serve a família pensando em outra coisa. O cara vai pro passeio com o filho e tá lá jogando bola. Entendeu? Vai, filho, vai lá. Pensa desgraçado. Não, filho, não é você não. Manda ele lá, uai. Que é isso? O cara vai lá fazer amor com a mulher dele. Oi, amor. Espera só um minutinho aqui. Pode mandar. Pode mandar a carga. Te amo. Não, eu amo. A carga. O cara vem aqui adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos lá. Oh glória, como eu te amo, Jesus. Tem boletão para pagar amanhã, esquece não, hein, Jesus. Me ajuda. Isso é obstinado, cara. Não é você que tem minhas contas para pagar. Não sou eu que estou falando para você não, querido. Foi Jesus que ensinou os discípulos. Você é discípulo meu, discípulo de Jesus. Se você for discípulo de Jesus, tem que ouvir o que ele está falando. Amém? Porque tem gente que acha que quem prega não tem problema. Tem gente que vem falar para mim: pastor, estou cheio de problema, por isso que não está dando para vir na igreja e servir Jesus. Não é fácil. Mano, não é. Para mim é mais fácil. Por quê? Porque eu estou ganhando 35 mil reais, que os irmãos me dão de salário aqui. Comprei um carro novo, está lá? Olha lá o carro novo que eu comprei, está na porta agora. Olha lá o carro. Tem irmão que já está até querendo olhar, já será que ele comprou mesmo? Comprei um carro novo.
estaciono sozinho. Semana agora eu vou de férias, eu, minha família. Nós vamos pro Raio que o Parta, né? Estamos bem demais. Bem, mano. Bem. Tem nada. Tem caroço no corpo, não tem nada. Não tem olho de peixe, não tem nada. Não tem cárie, não tem nada, irmão. Está tudo perfeito. Filho só tira 10 na faculdade. Não brinca com a esposa, é só rosa, flor, tal, milkshake. É aquela alegria, irmão. Por isso que eu estou aqui adorando a Deus. Você não está percebendo? A minha alegria é muito fácil para mim. Filho, você tem problema? Mas põe algo no teu coração. Só teve um cara que não teve problema nessa vida, que foi Adão. E ele foi arrumar chifre em cabeça de égua e falou: eu queria um probleminha, e se ferrou. E ferrou a gente também, não é? Ele não tinha problema, ele estava lá tranquilo, de boa, dinheiro, ouro. Satanás falou: vamos dar vamos pôr uma vida louca aí. E o bobão foi. Então, meu querido, coloque algo no seu coração. Seus problemas não são desculpas para você deixar de cumprir aquilo que Jesus disse. Seus problemas não são desculpas para você não exercer fé e descansar na providência divina. Porque todos têm, inclusive Jesus como homem na terra também teve. Amém, queridos? Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que amam. Mas qual é o bem que o Eterno concede aos que amam? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não passou pelo coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele estava dizendo da eternidade. Eu tenho preparado a eternidade para você, mas ela não é possível a você, porque a tua preocupação não é aquilo que eu estou preparando. A tua preocupação é outra coisa. Você tem usado o meu reino por uma preocupação que não é do meu reino, quando deveria ser ao contrário. Meu irmão, as pessoas estão indo na igreja hoje atrás de coaching. As pessoas estão indo na igreja hoje para ter resultado financeiro. Então o Vinícius estava falando para mim, o cara falou: vou usar a palavra como argumento para você ter enriquecimento financeiro. Cara, não foi isso que Jesus pregou. Jesus falou justamente o contrário. Você vai pegar toda a tua vida e vai considerá-la um esterco. O que é um esterco? Você vai considerá-la um adubo, uma motivação, como renúncio. Então eu estou pegando toda a minha vida, riqueza se é que eu tenho, porque riqueza aqui é genérico, riqueza aqui é subjetivo, porque o cara que é rico, tem cara que é rico com 1, tem cara que é rico com 1 milhão, tem cara que tem 1 milhão e acha que é pobre. Ou seja, você vai pegar tudo aquilo que você tem no seu coração, todo aquilo que você está obstinado, tudo aquilo que você tem por ambição, e você vai trocar. Então, ao invés de usar o reino por uma preocupação terrena, eu vou pegar a minha preocupação terrena para buscar aquilo que é eterno, porque é isso que Ele tem preparado para mim, se é que eu amo a Ele. O que é que você tem feito com as suas preocupações? Você pode estar descansando na provisão de Deus, ou você pode estar duvidando da sua fé. Quando você não consegue sentir que Ele tem cuidado de você, querido. É muito fácil eu falar do seu problema, como é fácil você falar do meu. Por isso a exortação aqui é promovida pelo Espírito Santo, a fim que a gente não caia nesses erros. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. Não foi um tiozinho que tem tudo na vida que escreveu isso aqui, não. Não foi um tiozinho que ganhou na Mega Sena que falou: não, preocupa não. Era um cara que estava lascado, era um cara que ia morrer logo. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações, súplicas e ações de graça. Ações de graça. Então é o cara que teria muitas preocupações que o mundo está impondo sobre ele, mas ele resolveu fazer o que? Adorar, orar, confiar. Amém? Ele decidiu fazer isso, porque ele entende que aquela preocupação não é dele. Amém?
O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Irmãos, nós temos que ter um entendimento primário a respeito disso aqui que nós estamos falando, é que Jesus está querendo dizer assim: filho, Deus criou, agora é Ele quem sustenta. Ele criou, Ele quer sustentar. Então quando Jesus chega e fala assim, ó, não é o corpo maior que a roupa, não é a vida maior do que a comida, então pronto. Então se preocupe com o que é maior. Cara, que entendimento fantástico que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer: Deus se preocupa com a tua vida, Deus se preocupa com o teu corpo. Por que Ele não preocupa com o inferior então? Por que você acha isso? Que Ele é capaz de preocupar com a tua vida, mas não com a sua comida. Ele é capaz de preocupar com o teu corpo, mas não com a tua roupa. Jesus está querendo passar isso para nós. Se Deus tem um cuidado com aquilo que é mais importante para nós, aquilo que é menos importante, você pode ter certeza que Ele também vai ter esse mesmo cuidado. Por que você serviria a um Deus que falou assim: beleza, Machado, você me aceitou, tamo junto, vem cá, vou preparar a eternidade para você. Senhor, mas eu estou sofrendo aflições aqui na terra. Ah, se lasca aí, o problema é teu. Minha questão é dar a vida eterna, aí na terra não. Querido, se Deus preocupou de coisas maiores, você acha que Ele não vai preocupar com coisas menores? Mas aqui a gente começa a perceber uma ação negativa da nossa fé, quando a gente acha que Deus é capaz de me levar para o céu. Você vai para onde, irmão? Vou para o céu. Você vai morrer, você vai para onde? Vou para a eternidade. Só que você vive preocupado. Você está preocupado, irmão, com a possibilidade de Jesus não querer te levar mais para o céu? Você está preocupado com a possibilidade de Jesus mudar de ideia e falar assim: não vou te dar mais a eternidade não? Não! Porque você sabe que a palavra dele é eterna, não muda. Então você sabe que pode passar tudo, mas aquilo que ele prometeu, ele é cumprir. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Não está falando de trocar de carro não, irmão. Aquilo que ele falou que é fiel para cumprir, está falando da eternidade. Ele não vai mudar de opinião, ele vai te salvar. E a gente tem fé suficiente para acreditar que ele vai nos salvar. Então ele está dizendo: então você vai desenvolver a mesma fé que você crê que eu estou te dando a eternidade, e vai viver despreocupado nessa terra, porque aí eu vou cuidar de você. Eu cuidei da vida, eu cuidei do alimento, eu cuidei do corpo, eu cuidei da roupa. Ele está querendo dizer: você não vai ficar preocupado com as questões do mundo, porque eu te coloquei aí, e é eu quem vou te sustentar aí. Querido, repare como nós precisamos nos libertar de um espírito do mundo, que nos distrai, que é uma atmosfera terrível, que impõe sobre nós uma cobrança, que impõe sobre nós um jugo, do qual nós não podemos carregar. Só que Jesus falou: vinde a mim, vocês encontrarão descanso para a psique, para a alma, para a vida. Que eu vou colocar nela o meu espírito, pneuma, vou aliviar. Esse é o meu fardo leve. Irmãos, que não haja dúvida em nosso coração, que Ele está mandando nós não nos preocuparmos com algumas coisas, porque essa é a preocupação dEle. A preocupação do filho pertence ao pai. Meus filhos estão todos sossegados, porque eles sabem que eu vou fazer de tudo para prover o que eles necessitam. Quando eles forem pai, eles terão essa mesma reação. E Jesus disse: se nós, sendo homens maus, sabemos fazer isso, dando coisas boas aos filhos, você acha que Deus não fará o mesmo? Se o filho pedir um pão, Ele não vai dar esse pão, Ele vai dar uma outra coisa, uma pedra. Ou pedir um peixe, Ele vai falar: eu vou dar um escorpião. Mas é até um versículo que o Léo passou para mim agora antes do culto. Acabou até minha bateria, não deu para trazer. Mas tudo aquilo que nós pedimos está em conformidade com a vontade dEle? Ou a preocupação que a gente não tem, Ele fala: essa preocupação aí eu não sei de onde veio, ela não é minha. Eu quero que você entenda, querido, que
no Sermão do Monte, Jesus não está dizendo assim, ó, não se preocupe com comida, não se preocupe com bebida, não se preocupe com roupa. Por quê? Porque você não vai ter isso. Ele falou, não se preocupe com roupa, não se preocupe com bebida, não se preocupe com comida, porque eu vou te dar isso. É isso que ele está dizendo. Então toda vez que a gente faz campanha para Jesus me curar, vamos fazer campanha para Jesus me dar roupa, ele, e precisa ele me lembrar do que eu vou dar para ele? Então vamos fazer campanha, vamos, mas na fé do que Paulo escreveu para Filipenses, porque você não está preocupado, porque você não está ansioso, e você vai levantar a mão e dar glória a Deus. Isso eu não faço, porque a gente não foi ensinado com o verdadeiro fundamento da Bíblia, irmãos. A gente foi ensinado da forma mais errada possível. Quando a gente tiver problema, a gente tem que ir na igreja fazer campanha e orar, quando na verdade Jesus ensinou, quando você tiver problema, você não vai ficar preocupado, porque o principal eu já te dei, que é a vida eterna. Você descansa, porque eu vou estar cuidando de você. E se você vai orar, pode chorar, porque não é porque você não pode chorar, não, pode chorar à vontade aí, mas vai adorando, vai falando, Jesus, estou aqui, meus olhos estão no Senhor, e pronto, eu vou mostrando que eu estou cuidando de você. Jesus não está falando que você tem que engolir o choro e não ser realista. Pelo contrário, Ele não rejeita você quando você está em sofrimento. Mas acima de tudo, que você não importe do mundo preocupações que não são do reino. Amém? Quem crê nisso, diga graças a Deus. Então nós vamos fazer o seguinte, pastor. Então nós vamos cruzar os braços. Já que Deus dá os seus enquanto dormem, desliga a luz e vão dormir. Esperei com paciência, Senhor, Ele me atendeu, mas não vou nem trabalhar, pastor. Não era bem isso. Querido, se tem algumas ressalvas que nós podemos fazer, essa é a primeira delas. Que os crentes não estão isentos de ganhar a própria vida. Porque Jesus não está falando assim, ó, ei, não preocupe com roupa não, preocupe com comida não, preocupe com bebida não, seja igual o passarinho. Por quê? Porque o passarinho fica esperando o Bolsa Família, Bolsa Passarinho, aquele monte de passarinho. Você está fazendo o que aí? Daqui a pouco vai chegar o alpiste, que a Dilma vai trazer para a gente aqui, o Lula livre, vai trazer. O que a Rosa está fazendo peladinha aí? Não estamos esperando o Bolsa Pétalas de Rosa, vai trazer aí o Eloy Petá, Lula livre, daqui a pouco ele traz. Não, Jesus não está pedindo para ter esse tipo de inércia, para ter esse tipo de comportamento de humilhação e dependência. Estou aqui com um prato esperando alguém. Claro que às vezes a gente pode ter necessidade de ser ajudado pelo outro, não é isso que eu estou querendo dizer não, irmãos. Infelizmente, por causa do desequilíbrio social, pode ser que isso precise acontecer em algum momento, mas a gente não deve, claro que apoiar isso, mas tentar mudar esse quadro. Mas não é isso que Jesus está dizendo, irmãos. Porque Jesus manda a gente olhar para quem? Para as aves. E o que as aves fazem? A ave está aqui no hemisfério sul, verão. Opa, o inverno está chegando aqui, não vai ter comida. Ela migra para o hemisfério norte atrás de calor, atrás de comida. É isso que ela faz. Jesus não está mandando a gente olhar para os animais porque eles ficam esperando alguém colocar comida para eles. Só os domésticos que são dependentes. Por quê? Porque a gente ensina o animal doméstico a ser igual a gente, depender dos outros. Já viu o cachorro, como é que ele fica dependente? O cachorro, você não põe ração para ele, ele fica lá. Porra. Quando teu cachorro está olhando para a vasilha, está falando, desgraça, põe aí o negócio que eu estou com fome, meu. Brincadeira, o dia inteiro. Fica assistindo esse richo de Ramucem aí, que fala que tem que colocar comida uma vez por dia. Você come comida uma vez por dia? Deixa o prato cheio aí, caramba. É isso que ele está falando. E aquele negócio de banar rabinho é tudo falsidade, viu, mano? Na verdade ele quer te morder quando põe comida, porque é animal doméstico. Mas o leão, o leão fica esperando a comida. Não, ele vai lá atrás da presa. Na cadeia alimentar você vê esse processo do animal fazendo de tudo. Mas Jesus mandou a gente olhar para eles, eles não ficam preocupados. Sabe por quê, querido? Porque quando eles saem migrando ou atrás da sua comida, Jesus está querendo dizer, eles vão encontrar, porque o processo da natureza foi criado por Deus e eles vão conseguir. Nossa, como é que consegue? Outro dia eu vi uma irmã falando assim, nossa, como que tem pessoas mulheres que conseguem
parto normal. Foi, porque foi assim que Deus fez. Quando Deus fez um homem, Deus não colocou um médico do lado ali. Quem que é esse? Esse é um médico que vai fazer o cesárea do Abel e do Caim. Não, foi normal. Então dá para fazer normal, porque a vaca faz normal, o leão faz normal, a águia é normal, o coelho é normal, que é o processo normal. Entendeu, querido? Jesus não falou para a gente cruzar o braço, então. A questão aqui é justamente o contrário, querido. É saber que eu vou ter que ganhar a vida, que eu vou ter que lutar por minha casa, por minha família, pelo estudo do meu filho, pelo meu trabalho, pela minha faculdade. Jesus não está querendo te punir por isso. Não é uma carga que o Evangelho está pondo você. Não pensa em faculdade, não. Estava até pensando em falar para o pastor que eu vou fazer faculdade de culinária, mas não vou não, porque depois dessa, né, ele vai falar que eu estou com o diabo. Não é isso, irmão. Aliás, a Bíblia até fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, porque teve uns irmãos que entenderam a mensagem errada, e olha como é que eles ficaram. Olha aí, põe na tela. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar. Olha para mim aqui, irmão. Se você é amigo de quem não trabalha, a Bíblia está mandando aqui, ó. Você parar de andar com ele. Se tiver um desempregado que não quer arrumar trabalho do teu lado, pode olhar para ele e falar: irmão, hoje é o último dia que nós somos amigos, porque a Bíblia está mandando a gente se separar, senão você vai me influenciar. Então, se tem algum irmão que vive sem trabalhar, pula fora, arruma um emprego para ele, irmão. Chama ele para ir capinar junto com você, alguma coisa. Portanto, não de acordo com uma tradição que não é de acordo com o que você receberam de nós. Os apóstolos não estavam ensinando o povo a ser vagabundo, perdão a expressão. Não, é a vida eterna. E a vida aqui? Não, esquece. Trabalha não, é vida eterna. Nós não estamos ensinando isso não, gente. Claro que nós vamos trabalhar, nossa preocupação não é aqui, mas nós vamos usar esta vida que Deus nos deu, claro que de forma grata por essa vida, nos esforçando para alcançar a vida eterna, se preocupando com as coisas do reino e sabendo que as minhas preocupações aqui não vão ser distrações e ansiedade, porque disso Ele está cuidando. Então não há braços cruzados. 7. Portanto, vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma alguma durante o tempo que estivemos aí. Ele falou: a gente não foi ocioso, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Foi, então a gente não vivia nas custas dos irmãos, não porque não tivéssemos esse direito, ele vai falar de salário, mas porque era o nosso objetivo oferecer exemplo a nós mesmos, em nós mesmos, a fim de nos imitares. Ou seja, a gente trabalha porque a gente quer que vocês trabalhem também. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, não come. Pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar. Fala, Deus. Fomos informados que alguns de vós andam desocupados. Vamos agora atualizar. Nova tradução segundo Machado. Fomos informados que alguns dentre vós estão desocupados, sem querer trabalhar, o dia inteiro no Facebook, no WhatsApp, enchendo o saco dos outros, falando de Bíblia, e olha, se intrometendo na vida particular, porque além do cara não gostar de trabalhar, ele é fofoqueiro. É esse o cara que a Bíblia está dizendo. Aí a Bíblia está falando: foge dele. Irmão, se tem uma ressalva a ser feita no que nós estamos dizendo, essa é a primeira delas. Jesus está dizendo: você não vai andar preocupado com o resultado, mas o trabalho, o esforço, você não está isento disso, porque Jesus trabalhou, os apóstolos trabalharam, todos tinham família, todos tinham casamento, todos tinham vida acadêmica, todos tinham vida profissional, mas a questão é que eles usavam isso por um alvo maior. Um era pastor de ovelha, outro, mas eles usavam, um era pastor de pessoas mesmo, mas eles usavam isso por um alvo maior, e eles não importavam a preocupação do mundo naquilo que eles estavam fazendo, mesmo que eles estivessem fazendo. Amém, queridos? Essa é a primeira ressalva. A segunda ressalva, querido, é que os crentes não estão isentos. Não é porque eu entendi, beleza, então quem vai suprir a minha necessidade é Deus, tá? Então eu estou isento da responsabilidade de ser ajuda para outro irmão.
Ou seja, eu não preciso ajudar as pessoas porque é Deus quem ajuda. Irmãos, o fato de Deus alimentar os seus filhos não isenta que nós, os cristãos, deixemos de ser agentes de ajuda para os necessitados. A gente leu aqui quinta-feira lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz assim, olha, não, porquanto Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Deus não vai esquecer do trabalho e do amor que revelaste para com o seu nome. Ou seja, então tinha alguém que estava expressando o amor que a pessoa tinha pelo nome de Deus, fazendo o quê? Servindo os santos. E continuavam servindo, não foi uma vez só. Porque aqui, querido, está também uma interpretação errada do texto. Não, quem supra a necessidade é Deus. Não, quem honra é Deus. E você faz o quê? Eu não faço nada, quem faz é Deus, por que eu tenho que fazer? Irmão, entenda que em determinado momento eu vou ser agente de providência, de suprimento. Eu vou ser agente de serviço para outras pessoas. O próprio Jesus disse, nos ensinou a sermos servos. Não, tem muita gente servindo aí, não, eu não posso servir não. Olhe para mim. O maior mandamento de todos é ama a Deus. E ele vem com um anexo, e o próximo. Se nós não estamos cumprindo esse mandamento de amar a Deus com esse anexo, que foi ele quem colocou, e o próximo como a nós mesmos, pode ser que haja a possibilidade, olha para mim porque presta atenção que isso é importante, pode ser importante, pode ser por causa de um problema aí. Eu não consigo me preocupar com os outros porque eu sou preocupado demais comigo. Irmãos, quantas vezes você doou o que você tem? Quantas vezes você abriu mão de tudo que você tem por causa de alguém? Nós não conseguimos fazer isso, porque a gente se preocupa demais com a gente. Você tem quantos pães aí? Tem um só, dá metade. Irmão, se alguém pedir metade da tua comida, você... Brincadeira. Claro que é uma brincadeira que eu estou fazendo, tá, irmãos? Porque às vezes eu faço isso. Tem que doar o que eu tenho. Como eu estou preocupado demais com a minha vida, com a minha ambição, como eu estou preocupado demais com a ansiedade que o príncipe dessa terra colocou em mim, então eu não encontro motivação para ser agente de providência para outro. Por quê? Porque eu tenho que pensar em mim. Mais uma vez o Espírito Santo fala, a igreja do Senhor, o reino de Cristo precisa se mover sobre coletividade. Emanuel não é Deus para mim, Emanuel é Deus para a gente. Então, como eu penso só em mim, eu não me acho tão importante assim servindo o outro. Por isso que você deixa de servir a Cristo com facilidade, porque você acha que você continua servindo a Cristo. Você não serve a Cristo quando você não serve o corpo. Querido, você pode estar frequentando essa igreja uma vez, um dia, você é importante para esse corpo. E você tem que ter essa noção, que de alguma forma você é agente de providência, seja de oração, física, financeira, sei lá, espiritual, psicológica, de alguma forma. Você tem que ter noção disso. Mas eu tenho um monte de problema. Todo mundo tem problema aqui. Aqui é uma comunidade de pecadores. Amar o próximo como a si mesmo é isso. Agora nós deixamos de servir o corpo justamente porque a gente é individualista. Por que você parou de ir na igreja? Porque eu tive problema com tal, individualismo. Você teve problema, então foi você. Por que você parou? Porque eu estou desanimado, individualista. Você pensou em você, teve problema. Por que você parou? Porque eu estou com tal problema, individualista. Se tem uma coisa que a gente aprende com o Senhor Jesus em seu ministério é esse: ele sempre estava pensando nos outros. Será que ele não se preocupava com a tua vida? Eu acho que sim, porque ele chorou. Eu acho que sim, porque ele ficou angustiado, suou sangue. Mas uma coisa ele fazia: seja feita a tua vontade. Eu oro assim: seja feita a tua vontade. Por mais que a tentação de me preocupar com algo bata na porta do meu coração todos os dias, eu pego essa preocupação e a entrego a Deus. E eu digo: a minha preocupação é te servir. A minha preocupação é saber que eu tenho uma vida eterna contigo. Aleluia. Isso aí não vai me distrair. Quem crê nisso? Aleluia. Que essência maravilhosa é essa que o Sermão do Monte está nos promovendo?
Ele está moldando um tipo de gente que não vai ficar de braços cruzados, que irão se esforçar, que irão trabalhar, mas que descansando no Senhor, sabendo que os resultados não são promovidos pelo meu trabalho, mas o meu resultado é promovido pelo meu descanso. Ele diz: joga semente, enquanto você descansa eu faço a semente crescer. E é isso que Jesus disse no sermão, aliás, na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. A semente ela foi jogada, só que em determinado momento a sedução e as coisas desse mundo sufocaram. Querido, quando eu não tenho descansado no Senhor e me dedicado numa vida piedosa apenas com relação à minha vida espiritual e à eternidade, é como se, eu tenho que servir o Senhor, mas eu ando muito preocupado com algumas coisas. Querido, as notícias dos médicos, as notícias da política, as notícias da sociedade, as distrações, as paixões, têm um único foco: nos distrair e colocar uma preocupação que não é nossa. Então o nosso chamado é para esse: deixa a área livre, porque a semente vai ser lançada e nada pode sufocar essa mensagem. Se o seu trabalho, se o seu sonho, se a sua ambição tem sacrificado a tua vida com Deus, uma frasezinha que nós temos falado constantemente aqui na igreja: é a hora de você sacrificar aquilo que tem sacrificado a tua vida com Jesus. Amém. Cuidado com preocupações que não pertencem ao reino de Deus. E por último, ele falou assim: viva cada dia o seu mal. Em outras palavras, não é porque você é crente que você não vai ter dificuldade. Vai ter o mal, vai ter ali, ó. Bateu na porta aqui, ó. Bateu na porta. O que é? Preocupação, problema, isso? Todo dia aparece, isso vai acontecer. Mas eu estou ali. Cara, eu acho isso uma das coisas mais tremendas, porque beleza, aceitei Jesus, por que Jesus já não volta logo e me leva para o céu? Ou batizou, morreu, para onde ele foi? Foi arrebatado. É tão interessante que ele habita com o Espírito Santo dele dentro de mim, mas ele permite um cara carnal estar aqui ainda. E por que ele permite esse cara carnal? A experiência que o Senhor Deus tem permitido é essa: fazer com que um cara tão imperfeito, porque Satanás, ele lutou por uma coisa: tornar o homem imperfeito assim como ele era. E a réplica que Deus deu foi essa. Então eu vou permitir que esse cara tão imperfeito abrigue a perfeição, que o meu poder se aperfeiçoe, que a graça se aperfeiçoe. Então, se tem uma coisa fantástica do qual a gente não pode sequer reclamar, é essa: aceitar Jesus não é ter a vida como se fosse mil maravilhas, mas é ter a oportunidade de um cara tão fracassado alcançar um prêmio tão tremendo, que é a glória incorruptível que Ele tem para nós. Em outras palavras, quem foi que chegou em primeiro lugar? Foi o Usain Bolt, foi um cara que nunca correu. Quem foi que chegou em primeiro lugar? Foi o Michael Phelps, foi um cara que nunca nadou. Quem foi que chegou em primeiro lugar? Foi o Lewis Hamilton, foi um cara que nunca pilotou um carro. Quem foi o artilheiro? Foi o Cristiano Ronaldo, foi um cara que nunca jogou. Eu estou usando esse paralelo aqui muito particular para nós entendermos, irmão, que a oportunidade fornecida pelo Espírito Santo agora é que homens extremamente pecadores e destruídos alcancem um prêmio que é apenas para os campeões. E por que nós, sabendo disso, não vamos permitir que o Espírito pneuma entre em nossa psique, em nossa alma, e dê uma prioridade, e estabeleça uma preocupação que está muito além do que essa que o mundo está promovendo, fazendo com que eu me distraia. Amém? É hora de você lançar as suas ansiedades no Senhor. E assim como disse o pensador, no capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 13: empreguei todo o meu coração a investigar e fazer uso do saber, para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Que fardo pesado
Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos para eles se atarefarem. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol, e cheguei à conclusão que tudo é inútil, e é como uma corrida sem fim atrás do vento. Não se pode endireitar o que é torto, da mesma maneira não se pode contar o que está faltando. Então fiquei meditando, ora, aqui estou, com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento do saber. Por esse motivo me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e insensatez. Contudo, eu aprendi de fato que isto é igualmente correr atrás do vento. Afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento. Quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Irmãos, esse cara chegou à conclusão. Deus é aquele pai que falou para o filho assim, ó, tá bom, eu permito você conhecer tudo. E o cara chega a uma conclusão, tudo era vaidade. Eu não sei quantos anos você tem. Tem muitos jovens aqui. Não importa qual é a tua idade, mas é hora de você entender que toda essa preocupação, isso não vale só para jovem não, porque tem gente com 70 anos assim. Mas é hora de você despertar e ver que toda essa preocupação do mundo não passa de vaidade, de uma necessidade desnecessária do qual você não tem que ficar correndo atrás, e ter uma única preocupação, porque é essa que vai valer a pena. Querido, se tem uma coisa que o mundo é muito sagaz em fazer, é isso: fazer com que a gente se preocupe com necessidade desnecessária. Não é verdade? Irmão, tem coisa que você não precisa para nada, mas o mundo, o Senhor dessa terra falou, você precisa ter, você fica doido, você quer ter aquilo. Não é verdade? Por causa da greve aí dos caminhoneiros, tá lá eu, o bobão lá, o bobão comprando tomate, ouvindo a conversa do outro, comprando tomate, aí vendo a conversa do outro. Aí as velhas estavam falando lá, você viu a batata? A batata tá R$200 o saco, vai acabar, ainda tem no Nagumo, corre para pegar. Irmão, eu comecei a ficar desesperado, meu Deus, vai acabar a batata. Eu saí correndo para ir para o Nagumo comprar batata, porque estava acabando, irmão. Chegou lá, a pilha estava batendo no teto, e eu estou enchendo um saco desse tamanho de batata. Na hora, não foi o Espírito Santo que revelou para mim não, foi, sei lá, qualquer ser falou para mim, quanto tempo faz isso com batata? Eu falei, mesmo, por que eu estou comprando batata? Não compro batata faz tempo, deixa eu sair para lá. Joguei a batata para lá e comprei uma coca. Peguei batata, desnecessário. Tem gente que não vive sem. Falou, a greve dos caminhoneiros não vai ter batata. Teve quase irmão que se matou, irmão. Não vai ter batata, meu Deus, não dá para viver. Irmãos, Jesus foi lá na essência e falou assim, ó, o principal eu vou te dar, beleza? Então não fica preocupado não. Cuidado para a paixão do mundo aí, porque ela começa com as coisas necessárias. Não, pastor, porque eu preciso só ter uma casa, nada mais digno. Só toma cuidado para você não ser escravo disso. Eu só preciso de um trabalho. Jesus não vai proibir você ter um trabalho, aliás, Ele quer que você tenha, só que você não pode ser escravo disso. Que você crie uma necessidade que é desnecessária, que não tinha. Eu só quero ter uma profissão, então beleza, mas não precisa ser escravo disso. A tua ambição, tua preocupação é uma só. E aí ele vai ensinar qual? Buscar o reino de Deus. Aí eu cheguei a uma conclusão que o Espírito Santo falou muito nessa frase no meu coração, porque Jesus ele chega e fala assim, ó, antes, rapaz, os caras começam a fritar bacon esse horário, irmão, não sei para que isso. Ele fala, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, amém? Cadê a espontaneidade aí, irmãos? E todas as coisas serão acrescentadas. Então a chamada aqui não é, ó, não busca porque você não vai ter, não busca porque eu vou te dar, não é? E o que é buscar o reino de Deus, irmãos? Buscar o reino de Deus é conceder prioridade aos interesses do reino, é conceder prioridade àquilo que vai estar estabelecido por Jesus, é não perder de vista o seu alvo além da história. Porque o tempo pode passar, irmão, Jesus não volta, esse reino não se aplica logo, e a gente perde meio que a noção, e a gente acha que servir o reino de Deus é tipo, eu tenho uma religião, eu vou na igreja. Não, o que é o reino, irmãos? Buscar o reino, irmãos, é entender que a gente vive agora, num momento onde esse reino de Deus, ele se manifesta no presente de uma forma meio que parcial.
O reino de Deus não está estabelecido. A gente aceitou, a gente faz parte do reino, mas ele não está estabelecido fisicamente, humanamente. Mas Jesus, ele está falando de um reino de futuro, um reino de glória no futuro, do qual ele nos incentiva para a gente orar e ter uma vida piedosa. Para quê? Para que ele volte para o dia da sua vinda, a fim de que ele faça algo, que ele consuma através do final dos tempos todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e estabeleça um reino incontestável. Então buscar o reino de Deus, queria falar, eu tenho uma prioridade, qual? Eu quero que Jesus volte, estabeleça o reino dele, que vai ser um reino de paz, um reino sobre toda a terra. Essa é a verdade que eu tenho que acreditar. Só que aí Jesus, além de falar do reino, ele vai falar, você vai buscar o reino e vai buscar também a justiça, porque o reino de Deus, ele existe apenas onde Jesus, ele é conscientemente declarado como rei. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Falou que eu sou rei, então o reino está para você. Só que o conceito de justiça, ele é mais amplo. Por quê? Porque o conceito de justiça é para alguém que aceitou esse reino e agora vai incluir na vida dele, no comportamento dele, um tipo de comportamento de justiça coletiva, de justiça social, perante aquele cara que ainda não confessou Jesus como Salvador. Então eu chego aqui e falo, Jesus é o meu rei, Jesus é o meu Senhor, é a minha escolha, beleza, só que agora eu vou ter um contato com alguém, um contato social com alguém que ainda não confessou aquilo que eu confessei. E agora nesse relacionamento com esse cara, e agora nesse relacionamento social com esse cara que ainda não confessou Jesus como Salvador, eu vou ter um tipo de justiça que eu estou aprendendo no Sermão do Monte, que vai atrair essa pessoa a confessar aquilo que eu confessei. Só que quando você se distrai com o mundo, igual todo mundo está distraído, você está buscando o reino, mas não está buscando a justiça. Porque você busca o reino para você, mas você precisa de um tipo de justiça que seja exemplo para os outros. E é por isso que Jesus vai dizer, a tua justiça precisa prevalecer de quem? A dos religiosos. Precisa sobressair mediante os homens, para que a luz de vocês seja o quê? Um caminho para aquele que está em trevas, para que você seja um sal da terra. Então nós precisamos buscar o reino. A música precisa ser, digamos que, refeita. Busque o reino, mas busque a justiça. Ou seja, busque o reino, mas que o seu comportamento comprove, que o seu comportamento mostre para o ímpio que você tem um tipo de justiça diferente e vai atrair ele, aquilo que você confessou. Porque enquanto o mundo está preocupado com outra coisa, a tua preocupação ela é superior, e o mundo precisa ver que justamente por você não estar preocupado em determinadas coisas, o Senhor acaba te dando aquilo. Perante os seus amigos na faculdade, no trabalho, qual é o teu tipo de exemplo? Pode ser que você se distraia com todo mundo, igual todo mundo está distraído. Pode ser que você se preocupe igual todo mundo está se preocupando. Pode ser que a sua revolta seja igual a todo mundo. Pode ser que a sua opinião seja igual a de todo mundo. E Jesus está dizendo aqui, filho, você buscou o meu reino, agora busca a minha justiça. Mostre a justiça, mostre o reino que está dentro de você, através de justiça social. Amém, queridos? Cara, essa ministração aqui dava para a gente ficar quase um ano nela, só falando sobre isso aqui. O tema aqui nessa noite é descanso na providência. Se tem uma coisa do qual o Senhor Jesus nos chamou nessa noite é para isso, para nós lançarmos nossa vida dele e sair daqui com uma finalidade: seguir confiando nesse amor, descansando nesse amor. Você pode dar um brado, aplaudir o Senhor Jesus aí?